Oi, bom dia, já estou entrando, tá? Como estamos hoje? Sexta-feira, amanhã é sábado, amanhã é dia de trabalho, tá? Que legal. Hoje eu estava pensando, sabe, falar sobre o manto. Então, assim, cada vez a gente vai falando sobre um tema que seja interessante para todos, né? A gente veste um manto, a Joyce, oi Joyce, querida, ontem estivemos juntos também. Patrícia Mussoni entrou também, olha que lindos. Então, estava falando que nós vamos falar sobre o manto. O manto, que a gente põe todo sábado, todo trabalho, usa o manto. Então, uma das primeiras coisas que a gente usa é o manto. Eu lembro que eu não era atinada muito para isso, sabe? Esse negócio de. Estou dizendo de 20 anos atrás tal. Quando eu estive no Peru, tive contato com os xamãs andinos das montanhas. E eles punham um poncho branco, eles usavam na hora dos trabalhos, né? E um deles me deu um poncho, né? Um dos seus ponchos brancos. E eu usei durante anos aquele poncho branco. Eu tenho ele acho que eu tenho ele guardado ainda, né? E aí eu soube que o poncho branco, assim, bem grandão, era tipo o manto deles. Não era bem branco, era um creme, era um perolado. Aí quando nós fomos, pensei no trabalho nosso, então eu tinha um exemplo anterior que eram os fardamentos, né? Aquela roupa do Daime. Então eu achei que eu não devia copiar uma coisa do Santo Daime, que era uma característica deles, seria desrespeitoso. Nem da ODV, e nem da Barquinha. Então eu achei que eu devia fazer uma coisa diferente. E aí eu lembrei do manto do xamã e adaptando para uma coisa nossa mais moderna, né? Um tecido mais fresco, porque o manto era de lã, um tecido mais comprido, até os pés, porque eles usam aquele manto, não vai até os pés, mas a roupa deles vai até os pés, então tampa tudo. Então eu pensei no manto. E esse manto foi sofrendo modificações de corte. A gente foi melhorando o corte dele ao longo dos anos e eu acredito que no futuro ainda a gente vai melhorar mais. Mas é aquilo, mas a forma de cortar para ir caindo cada vez mais elegante, mais moderno, mais simples. E optamos também por não ter assim, nenhum símbolo na roupa, nem estrela, nem sol, nem lua, nem nada. Então foi outra opção que a gente fez. Um monte liso, simples, nada, né? E é assim que temos feito de lá para cá. E aí, por quê? Porque assim você vê, a pessoa pode ir para o trabalho, tem outro lado, assim, o mundano, né, do manto. A pessoa pode ir com a roupa que ela quiser, ela põe um manto, pronto, fica todo mundo igual. E também pensei, na outra forma, que deveria ser uma roupa igual para homens e para mulheres. Não uma roupa para os homens, embora uma roupa para as mulheres. Embora eu ache aquele terno do Daime muito legal, muito elegante. Me lembra muito Zé Pilintra. Então daí eu falei, não vai dar. Então, o cachorro eu falei, não dá. Então eu fiz um manto que servia tanto para os homens como para as mulheres, né? Então, eu acho que futuramente a gente vai talvez fazer um desenho até mais elegante. Cada vez a gente está melhorando. Eu já vi que desde aquele primeiro melhorou muito o corte, o capricho, né? E, então é isso. Então eu estava falando sobre o manto capa, né? Então no dicionário aqui de simbolismo tem a palavra manto e ele nos ensina, nos esclarece sobre o que é o manto. Então, o manto faz parte dos atributos reais dos deuses da Irlanda. Na Irlanda do Norte, onde tem os celtas, aquela coisa toda, todos os xamãs usam um manto, tem um manto. Na narração, como compreensão pelo mal que passou na rixa, o olho, é, o manto é, sem dúvida nenhuma, o manto da invisibilidade. Então, aqui, quando assim, o manto ele te deixa invisível, quer dizer, a roupa que você está embaixo, o corpo que você tem, como é que é, se é homem, se é mulher, aquele manto ele torna assim, você invisível no mundo dos mistérios.
tá? Quando você vai fazer trabalho, ele confere uma certa invisibilidade para quem está em beta, tá? Quem está em beta, ele se capta você à distância, ele não consegue saber quem é você. Ele sabe que tem um filho de Deus vestido de branco, mas só. Não sabe quem é, exatamente isso. Isso a gente vê isso na prática. É difícil a pessoa falar assim, eu te vi vestido de manto no meu sonho, ou na minha captação, ou à distância. Ele viu uma pessoa vestida de branco, mas não consegue identificar exatamente quem. Isso é uma das grandes características, proteção que o manto tem. Então, bom dia, Renan Cândida, bom dia, bom dia. Então, o manto também, ele é da tradição celta. Os homens do grande mundo do leste dizem que aquele que se veste com o manto, torna o aspecto e a forma do rosto de quem quer pelo tempo que leva sobre si. Então ele fala que ao você pôr o manto, você toma a forma, o rosto daquilo que você quiser. Há uma metamorfose. Então não é mais você, é as forças celestes que você está invocando que vão talvez aparecer no seu rosto. Então a gente que toma ayahuasca, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, você não vê a pessoa. Você vê outra coisa, você vê outras energias, outro rosto, outro ser, outra coisa nela. Você não a vê exatamente. Muitas vezes isso acontece, mas com muita frequência. A gente tem essa consciência dessa visão. E fala também esse símbolo de metamorfose. E também revela assim, as múltiplas personalidades que a pessoa pode ter. Às vezes a pessoa se apresenta como ela era em vidas passadas, nessa vida presente, quando está com um manto dentro de um ritual. Tudo depende daquilo que ela vai fazer. Então, com o manto, isso é possível. Sem manto, não é, já é outra coisa. Então, como eu falo, manto é manto mesmo, não é uma roupa, é um manto. Não é um hábito de uma freira, de um padre, é um manto. Tanto que quando o padre vai fazer seus votos, ele é coberto com um manto. Então, não é a roupa, entendeu? É exatamente o manto, é o que nós usamos, o manto, tá? Então, é isso que a gente está querendo. Se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o manto, por favor, agora é o momento. Aqui tem mais coisas assim. Então, você separa, vestir um manto, aqui diz, no dicionário de símbolos, que é signo de escolha da sabedoria. Você escolheu a sabedoria, você escolheu o saber, você escolheu estudar, por isso que você veste um manto. Então, tudo na vida, tudo dentro de um trabalho tem um significado e uma indicação para que lado aquilo está indo. O manto é isso, tá? E a cor dele também tem. O manto é também uma vez de identidade, símbolo daquilo que veste. O seu manto é dar-se a si mesmo. Então, identifica quem veste aquele manto, esse tipo de manto. Então, é uma identidade. É aqueles que estão vestidos de branco. São os filhos de Deus. É isso que revela esse manto. São filhos de Deus. Já pelo manto, indica isso. Entendeu? E quando a gente, por exemplo, você pega o seu manto, já está mais antigo, e dá para uma outra pessoa, você também está passando as suas qualidades, bênçãos para aquela pessoa. Você transfere algumas coisas para aquela pessoa suas também. Geralmente os mestres, eles emprestam seus mantos para fazer essa transmissão de transferência de energia positiva um para o outro, né? Então, até a gente viu assim que significa queimar um manto, né? Tem aquele queimar um manto que é ofensivo, que a pessoa quer queimar para fazer desaparecer. Mas, na realidade, o símbolo esotérico, olha só, gente, símbolo esotérico, símbolo dos mistérios, de queimar um manto, significa, na realidade, saiba ou não, um compromisso eterno com aquele manto. Eterno. Você faz um compromisso para a eternidade, entendeu? Para a eternidade. E, geralmente, assim, quando a pessoa queima um manto, você fala assim, nossa, que chato, a pessoa fez isso, para se desligar, para tirar. Na realidade, é um compromisso eterno, é uma forma de, apesar da gente não estar vestindo esse manto agora, não estar fazendo, tem um compromisso eterno com essa linha. Daí vai lá e queima um manto. Né?
Aí, se pegar a cinza daquele manto, fica mais bacana ainda, para lembrar o momento que esse compromisso foi feito. Esta é a real. Então, eu achei muito bonito estar esclarecendo essas coisas e dizendo, e até mudando a nossa ideia a respeito do uso do manto, né? A respeito do uso do manto. O manto deve estar sempre limpo. Não se deve ir para o trabalho com o manto sujo. Porque você, quando leva o manto sujo, você levou o manto com energia do outro trabalho. Então, você traz para esse trabalho, para o mesmo trabalho, aquela energia. Passar o manto, ter cuidado com ele, tudo isso faz parte do ritual. Então, o manto tem que estar impecável, tem que estar bonito, limpinho. Não pode se pôr um manto de qualquer jeito. Às vezes eu vejo gente com o manto amassado de qualquer jeito, caído aqui, sem cuidado. Quer dizer que a pessoa não teve nenhuma preparação para ir para o trabalho. Ela pegou qualquer coisa como estava e pôs. Não pode ser assim. Tem que ser com muito cuidado, porque é um manto sacerdotal. Ele te confere poderes, ele te confere qualidades que você está buscando no trabalho. Então, na hora de ter, você joga lá fora. Não pode ser assim, entendeu? Então, isso aqui que é importante nós fazemos, e nós já temos feito assim, diferenças, modificações no design do manto durante esses anos todos. Então, a última foi a gente cruzar o lenço, aquele chale, aquele lenço, no peito e amarrar nas costas para indicar quem é guardião. Essa foi uma ideia que surgiu para indicar para as pessoas quem é guardião, quem está com ele cruzado, porque está fazendo a função de guardião, e até para não queimar aquele véu na hora que vai fazer incenso, na hora que vai limpar, porque ele vem para frente e suja. Então está guardado para trás, está preservado, e indicando para o outro quem está cuidando deles naquela hora, né? Então é muito importante a gente saber dessas coisas e estar ao par dessas coisas. E o manto vai usar fechado, não vai usar aberto. Tem pessoa que usa o manto, ele já é fechado aqui na frente, né? Então, já para não ficar aberto quando a pessoa senta. Mas tem pessoas que abrem tanto a perna, mas tanto a perna, que ele fica lá. Então, geralmente eu chamo a atenção, ó, fecha a perna, fecha o manto, fecha o manto. É para ele te cobrir. Não para ele te revelar, é para revelar teu espírito, não teu corpo, nem tuas vestes de baixo. Entendeu, queridos? É isso. Então, os sufis também usam manto, tá? E o uso de manto já vem desde do Egito, da Grécia. Sempre na hora dos rituais, os sacerdotes sempre puseram mantos. Mais antigamente, só o sacerdote e seus auxiliares que usavam manto. Só aqueles que estavam assim, viviam de forma em clausura dentro do templo que usavam manto. As pessoas que iam ao trabalho, ao ritual, aos rituais, não usavam. Como desde o mestre Irineu para agora, todas as pessoas que tomam ayahuasca, elas se tornam igual ao sacerdote oficiante. Então, todas podem usar o manto na hora do trabalho. Então, é isso que significa todo mundo está usando. Isso é uma igualdade, né? Cobrir o rosto. Em geral, a gente não cobre o rosto. A Bárbara está fazendo uma pergunta que significa cobrir o rosto com o véu do manto. Em geral, nós não cobrimos o rosto. Dificilmente a gente cobre o rosto por vontade própria. Às vezes, o oficiante, na hora que ele vai chamar outra entidade, ele anula-se a si mesmo, põe o véu e faz a chamada. É mais ou menos isso, vira-se outra pessoa, né? Para não fazer identificação física do seu rosto para o outro. E geralmente são forças e energias que não querem ser reveladas, nem na captação, nem na clarividência do outro. Então, ela se cobre. Então, em geral, é o oficiante que faz isso, não as outras pessoas em volta. É só o oficiante que faz isso, tá? É isso aí, é um velar mesmo, é um velar, é isso aí. Legal essa pergunta, ô Bárbara. Então aqui está o Vera Paulino, o Dayan, o Beto, a Eliana, a Marina Bafa, o Renan, a Cândida, do Luciano Assis, o Douglas, a Patrícia Falei Joyce, a Bárbara já falei, a Fátima Amaral. Bom dia, bom dia, bom dia.
Então, amanhã nós vamos ter trabalho. Então, é todo mundo de mantinho arrumadinho, bonitinho. Dá tempo até de lavar, porque ele seca muito rápido. Eu tive cuidado, a gente teve cuidado de escolher tecido que seca rápido. Tá, bateu um vento, bateu dois, bateu três, está seco. E que não amassa com facilidade, justamente para facilitar a nossa vida. Então, a gente dobra bonitinho, põe na bolsa, vê se tá, o seminário está junto. A maioria das pessoas, eu acho assim, um desrespeito muito grande com o trabalho, a pessoa esquecer manto, esquecer inário, e deixa lá, e joga. E nem vai buscar, e nem pergunta, fica, deixa lá, vai lá. Então, eu acho um desrespeito consigo mesmo e com a gente. Se a pessoa não toma conta das suas coisas, né? Então, se ela não toma conta das coisas que ela usa em transe, como é que ela toma conta das coisas que usa em vida, no dia a dia? Como é que faz? Relapsa do mesmo jeito? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que começar a perceber, como que nós fazemos com as nossas coisas. Então, vai no trabalho amanhã, pega o manto, dobra, vê se está limpo. Se não tiver, lava, dá tempo de secar até hoje, até amanhã. Dobra bonitinho, põe numa bolsa, numa sacola, de um jeito, põe um inário, olha se o inário está correto, se está atualizado para poder acompanhar, sabe? O que mais que vai pôr? É isso, um manto e um inário, só. Mais nada. O que mais você vai levar? Não precisa levar mais nada, é só um manto e inário. Pronto, né? Um agasalhinho para mais tarde à noite e pronto, dá tudo certinho. Você põe numa sacolinha, pronto, acabou. Tem uma sacolinha que só levo para o trabalho, eu não uso para outra coisa, tá? Então, e é isso, é só um cuidado que não dá, não ocupa tempo, nem te ocupa a vida para você fazer. O manto inário. Acabou. A cruzinha de anca que está aqui, ó, já está no pescoço. Às vezes você toma banho, tira, esquece de pôr, depois põe outra vez. Tá? E tem pessoas que gostam de usar só no trabalho também, não tem problema, usa como quiser. Eu gosto de usar permanente quando dá. Quando é de ouro, eu uso permanente. Quando não é, eu não uso porque me dá alergia. Só por isso. Então, vamos combinar da manhã e todo mundo com o seu manto bonitinho, limpinho, arrumadinho, unha limpa, cortada, sabe? Tratar de si. Você vai ficar presente a Deus. Você vai invocar Deus, você vai invocar as entidades, você vai invocar as forças dos mistérios. Você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que se cuidar, tomar seu banho, arrumar direitinho, sentar direito, pensar na vida. Você vai falar sobre o ser encarnado, vai dar louvores a Deus por ter tido essa oportunidade de estar encarnado. E vai falar que a vida está dura? Como que a vida está dura? Se você conseguiu chegar no planeta Terra, materializar um corpo para você, materializar uma vida para você, uma vida boa, e vai falar que está ruim, que se arrependeu? Como assim? Como assim? Então a vida é boa, a vida é maravilhosa. Se a gente se entregar para Deus e deixar que ele assuma a nossa vida, ele vai resolver tudo de forma maravilhosa e tudo vai acontecer de bom para a gente, todas as coisas. Porque a vida são opções que a gente vai tendo. Então, diariamente, nós temos opções. Diariamente, até quando a gente acorda. Você tem a opção de acordar tal hora ou tal hora. Ou não acordar, ficar na cama o dia inteiro. Você decide. E tudo isso você faz um esforço, faz uma forma. Então, quando a gente pede uma certa disciplina no trabalho, é esse esforço da decisão. Sentar direitinho. Tá? Então, eu estava pensando assim no trabalho do mestre. Nem todo mundo, como eu, não gosto de fazer trabalho de pé, porque eu canso, não dá, eu tenho 2 pés chatos, eu não consigo, né? Mas não quer dizer que todo mundo tenha que ser assim. Então, no próximo trabalho do Marcelino, nós vamos fazer assim. A gente vai pôr duas ou três, 2 folhas de cadeira e as outras de pé. Quem quiser fazer de pé, faça. Pode fazer as 12 horas de pé à vontade, não tem problema nenhum. Cada um faz como gosta. Tudo está certo. Tudo está certo. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu não quero, eu quero em tal igreja porque faz de pé. Não pode fazer de pé, meu querido, não precisa sentar. Exatamente, não precisa sentar. Pode ficar de pé o tempo inteiro, não há problema. Pode sentar também. O que a gente não gosta é que a pessoa deite, porque depois que ela deitou em transe, é difícil ela sair daquela situação, sabe? Eu já fiz muitos trabalhos deitados, assim, depois que se deitou, para você levantar, se pôr de pé,
ao simbolismo, né, depois é muito difícil. Então a gente evita que a pessoa estando em condições, ela fique fazendo trabalho deitado, né? Ela faz de pé. Porque ela tem condição de estar de pé, a não ser que a pessoa seja doente, não dê, sabe? Ela se sinta um mal-estar físico, esteja vivenciando uma pessoa que está acamada, então ela fica deitada, mas se ela não está, tem que ficar de pé, tem que ficar, levantar, se esforçar, se pôr, sabe, corretamente, né? Acertar sua coluna, levantar sua cabeça, tudo isso para depois você sair do trabalho, você sai assim também, sai firme, sai senhor de si, senhor de si. E é isso, eu fico pensando nas nossas vidas, nas nossas razões por que estamos fazendo rituais, trabalhos espirituais, para a gente se melhorar. É isso, a gente não faz trabalho assim para curtir uma dancinha. Ah, quer curtir uma dancinha, você vai aprender dança, vai entrar no salão, vai entrar numa escola de dança, sei lá, tem tantas formas de dançar, né? Então, pode fazer agora mesmo, ficar dançando lá, tá legal, ótimo também. Mas o nosso introspecção para dentro, o objetivo do nosso trabalho é pacificar o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito. E ampliar a nossa consciência, alargar a nossa consciência. É esse o objetivo. Então não podemos esquecer que a gente vai na Porta do Sol, vai no trabalho espiritual para pacificar. Sabe, sair aquela estado assim de rebeldia, eu faço o que eu quero, porque eu quero, tu faz tudo errado e dá mal, e depois chora, fica triste, porque não deu isso, porque não deu aquilo, porque não sei o que lá. Não, calma, vai ser, tentando ser mais assertivo, porque à medida em que nós ampliamos a consciência e nos autoconhecemos mais, a gente se torna mais assertivo. Evidentemente, eu vou comparar isso com um médico que vai fazer uma cirurgia. Então, o cara não sabe nada além de passar metiolate e fazer um curativo. Como é que ele vai fazer uma cirurgia se ele não tem conhecimento? Como ele vai curar alguém se ele não tem conhecimento? Então, o que nós fazemos? Nós ampliamos o nosso conhecimento para poder fazer mais. Então, não é um trabalho, não é um lugar para preguiçoso. Então, se você vai ampliar a consciência e pacificar, você vai ter trabalho, tem algum esforço, você vai precisar fazer alguma coisa para fazer essas duas coisas. Porque se não acalmar o espírito, não pacificar, você vai passar a vida fazendo guerra de alguma forma com alguma coisa. Porque as guerras não são só contra pessoas. As guerras podem ser contra a natureza, contra os animais, contra os vegetais, contra até umas ideias. Você pode fazer guerra contra qualquer coisa, existente ou não. E passar a vida combatendo, se defendendo, achando que está fazendo certo. E não está. Entendeu? Como é que é? Passa a vida fazendo isso. Você perde o tempo tremendo para falar não para os outros, bater e no fim, para levar quê? O que te faz evoluir brigando com as pessoas ou com as coisas? Nada, no fim, no frigir dos ovos. Passou o tempo, só isso, passou o tempo e não se evoluiu. Então a gente tem que pacificar, acalmar para poder Deus falar através da gente. As forças celestes falarem, as entidades, seja o que for divino, poder se comunicar. Se estiver com a mente muito ocupada, não tem como haver comunicação. Igual eu estou aqui falando com vocês, estou usando esse canal. Como que alguém pode falar comigo em outro canal se eu estou usando esse canal? Não tem como. Eu tenho que esperar eu acabar. Né? Não é isso? A gente tem como aqui, escreve, daí eu leio e tal, mas no mesmo não dá, porque esse canal está sendo usado, a mesma coisa nós, em relação ao celeste, é a mesma coisa. Então a gente tem que pausar. Então, tanto que se vê que o estresse é uma coisa extremamente prejudicial para a saúde. Eu falo isso, que eu tenho que tomar conta de mim mesmo para parar um pouco. O estresse, porque foi uma das primeiras coisas que as mães celestes, Deméter
Isso, lá da antiguidade ensinaram para o ser humano além do A, E, O, B, T, foi final, ponto final, ah, para. Então, tudo tem que ter um, um respiro. Você parou, respirou, depois pode começar outra vez. Mas se você não fizer isso, você estressa, você vive mais cedo. E foi tão importante isso, aprender isso, que o povo que estava no Egito não sabia. Eles eram escravos, justamente os escravos não têm dia disso. Mesmo quando ele descansa, ele não descansa. Então, mas é só libertá-los, a primeira coisa que deu para eles foi um dia de descanso. Eles estavam tão viciados a trabalhar que ele condenou a morte que não parasse no sétimo dia. Depois ele só avisou e ele só dava 100 chicotadas. Você vê a importância do descansar um dia. Um dia, então um dia se dedica ao Senhor. Realmente nós não precisamos se dedicar um dia exatamente. A gente escolhe um dia, por exemplo, é o dia do trabalho. Então é um dia que eu vou louvar a Deus, é um dia que eu vou pensar em mim, é um dia que eu vou ficar introspectiva, é um dia que eu vou parar com as atividades do plano beta, para começar a ter atividades do plano alfa, delta e outros mais. Então eu tenho que parar, eu tenho que, a minha mente tem que acalmar. É isso. Então, é isso que a gente. Agora, como é que a gente faz? Não dá para a gente fazer isso pelo outro. Dá para a gente falar da importância de fazer isso. Mas cada um vai ter que fazer por si mesmo. Não tem milagre nesse assunto. Então, você tem que fazer um pequeno esforço, que é muito pequeno esforço. Mas eu não consigo. Não, consegue ser. Como tem gente que não consegue pegar o lápis, eu lembro que minha avó ela alfabetizava as crianças analfabetas. Ela pegava aqui um lápis e para pegar assim no dedo, tá vendo? Aqui, ó. Para pegar aqui no dedo, e a pessoa não sabia fazer isso. A pessoa não sabia fazer isso. Aqui, não sabia fazer isso. Não conseguia manter o lápis na mão. Então ela tinha, eu lembro que ela pegava na mão da pessoa e punha no lápis e escrevia junto. E era muito difícil escrever qualquer letra, seja a letra A ou B. Enquanto outros já pegavam fácil, tá, só via e já fazia. Né? Então, estou falando dessa dificuldade, como tem gente que tem essa dificuldade, crianças, né? E para ele, naquela hora, é o fim do mundo, ele não sabe fazer aquilo. Então, o professor tem que pegar na mão, fazer junto, fazer muitos exercícios, fazer aquelas letrinhas, fazer várias coisas, até conseguir escrever direitinho, movimentar o lápis ou a caneta na mão para poder escrever alguma coisa. E o que, que ela aprende assim de cara, assim, a primeira vez? Escrever seu nome, né? Aprendi a escrever meu nome. Legal, parabéns, bom. Tira diploma, faz festa, a família dá presente, porque venceu um obstáculo que parecia intransponível. Eu mesmo é com tudo. Na hora que você está vencendo aquele obstáculo, aquilo é intransponível, é grande, você quer, precisa de prêmios, incentivos, para poder conseguir. Mas depois que você consegue, é só ir, já foi, pô, sabe? Você vê que você poderia ter feito mais esforço, pequeno esforço a mais e ter dado menos trabalho. Agora, tem pessoas que têm a mente um pouquinho mais privilegiada e mais força de vontade, que ela olhou, ela viu, ela faz. É rápida. São poucas pessoas no mundo que têm essa habilidade. Você vê assim no jogo de futebol. Então, todos os países têm um astro que joga bem futebol. Mas e quando se faz os campeonatos, nem todos os astros têm qualidades iguais. A gente vê assim, nem todo mundo foi um Pelé, vamos dizer. Vamos comparar com os jogadores agora, senão a gente vai começar a ficar tendencioso. Mas nem todo mundo foi um Pelé. Eu vejo assim, eu que acompanhei a geração Pelé, então ele ficava na frente do cara do gol, dificilmente ele perdia um pênalti. Muito difícil. E hoje eu vejo gente perdendo pênalti assim, não consegue enfiar a bola ali naquela travinha. Então, para ele era mais fácil, mas para os outros é muito difícil. Não quer dizer que seja realmente difícil, é difícil para a gente. Então, é difícil para a gente acalmar nosso cérebro, é difícil para nós educar o cérebro a pensar de forma positiva para não se prejudicar, iluminar a sua cabeça. É difícil isso? É? Será que é mesmo difícil? A gente tem preguiça, está sem estímulo, sem vontade.
E eu não sei como é que pode estar sem vontade, sem estímulo, por uma coisa tão maravilhosa, que é você ter um cérebro mais, mais brilhante. Que você bate o olho, você já sabe, você fica com uma memória mais fotográfica, você lê, você lembra. É a coisa mais horrível do mundo, eu acho, né? É você ler um livro, acabou de ler, você esqueceu tudo que você leu. Ai, meu Deus, daí tem que ler outra vez. Aí tem que ler outra vez, né? Tem pessoas que tem que ler 10 vezes a mesma coisa para lembrar metade. Que sabem lembrar a metade, vocês nem lembram da metade, né? Então, como é que é? Tem pessoas que têm uma memória assim, auditiva, então ele precisa ouvir. Então, eu sou muito auditiva também. Então, eu tenho que me ouvir, quando eu tinha que estudar, eu pegava o livro e gravava. Eu me lia e ficava ouvindo a minha voz falar. Tem outros que precisam escrever, então copia o livro e escreve o livro, né? Tem outros que é tátil, então ele tem que tocar no livro, tocar na letra, fazer desenho com a mão, papapá, aí vai. Cada um vai descobrindo o seu jeito de fazer a mesma coisa. Mas precisamos ter um esforço para fazer. Então, o mundo é de quem desenvolve suas qualidades melhores. Agora, não quer dizer que uma pessoa que não desenvolveu nada não possa viver em paz também. Pode, claro, evidentemente. Não estamos recriminando ninguém. Mas eu entendo que quem está tomando máscara, veio para um trabalho, está querendo ir para frente. E essa é a função. A minha função é estimular e ir para frente. Porque eu entendo que é isso que a pessoa quer. Ela quer abrir os seus caminhos. Ela quer se tornar mais talentosa, previdente, gradiente, sem fazer contato, ir e vir. E para quê? Para ser útil para a humanidade, para viver melhor com a humanidade, para poder oferecer um pouco de si para a humanidade. É isso, é isso. Então, falando em oferecer um pouco de si para a humanidade, nós vamos começar a fazer. Ontem o Gustavo, ele falou comigo que vai fazer, ele, a Renata, e todos, o pessoal do Já, todo último domingo do mês, uma reunião da UNI Paz Sem Fronteira, tocar tambor, contar história, fazer essas coisas. Ele pensou em Ibirapuera. E agora, pensando nisso, eu estou sugerindo a Paulista, porque é perto de casa, daí dá para mim ir ver a pé, eu vou andando e vejo. Se pudesse ser na Paulista, para mim é mais fácil. Mas qualquer um dos dois lados está ótimo. Para a gente começar a fazer alguma coisa, fazer um barulho, dar um som aí do nosso tambor, que jeito é. Começar a tocar lá, tocar 1 hora, 2 horas. Todo mundo gosta tanto de ouvir tambor tocando. É tão lindo, é tão maravilhoso, né? Dançar, fazer alguma coisa lá para o povo ver que existe um grupo de jovens, existem jovens que pensam na paz. Nem todos os jovens são violentos e estão pensando na guerra. O que não quer dizer que são burros nem nada. Não, raciocina e pensa. E a opção é pela paz, sempre pela paz. Não é, queridos? Então, eu queria agradecer a vocês e lembrar que amanhã nós temos trabalho. Eu vou bem cedo, porque a gente está muito animado em arrumar a casinha lá, que eu agora mudei o nome de Casinha das Mães para Casinha da Madrinha. Então, até mais. Tá bom? Bom fim de semana para vocês e até amanhã no nosso encontro, até domingo lá. A gente não para, a gente tem movimento para tudo quanto é lado, gente. De tédio a gente não morre, tá? Beijo.